Sejam bem-vindos à nossa 10ª FESMAC, a Feira de Ciências e Matemáticas de Caculé, que está acontecendo aqui no nosso colégio Tempo Integral Norberto Fernandes. Eu me chamo Giovana Lohane e vim mostrar para vocês alguns dos registros maravilhosos dessa feira. Vamos? Na minha cidade do interior, tudo que chegou, chegou de trem. Minha mãe olhava pra estação e vendo viagens dentro de mim, desenhou no ventre mais um irmão. Na minha cidade do interior, mora lá, o céu é lá. Perto da manhã, na boca do sol, vou da avenida e estação, com medo dos pais ou com solidão. Na minha cidade do interior, tudo que chegou, chegou de trem. Pra estação e vendo viagens dentro de mim, desenhou no ventre mais um irmão. Na minha cidade do interior, pra quem mora lá, o céu é lá. Perto da manhã, na boca do sol, vou dar ou com solidão. Vocês sabiam que no Brasil existem cerca de 20 milhões de pessoas que são portadores da diabetes, seja tipo 1, tipo 2, entre outras? Pois é, desses 20 milhões, 1 milhão são crianças e adolescentes que sofrem todos os dias com a diabetes tipo 1. Foi pensando nisso que a gente criou o nosso projeto. Meu nome é Gabriele e se eu fosse definir a FESMAC em uma única palavra, seria companheirismo. Meu nome é Giovana e se eu fosse definir, seria responsabilidade. Oi, meu nome é Érica. Se eu pudesse definir a feira em uma única palavra, seria descoberta. Olá, meu nome é Nayane e se eu fosse definir a feira em uma palavra, seria determinação. Oi, meu nome é Ítalo. Se eu pudesse definir a feira em uma palavra, seria conhecimento. Oi, eu sou Vinícius. Se eu pudesse definir a Feira de Ciência em uma palavra, seria superação. E se o nosso grupo fosse definir a Feira de Ciências em uma palavra, seria escada? Não, peraí, escada não! Seria união! Estamos em outro dia e eu sinto dizer para vocês, mas a feira foi tão boa que não deu para gravar o suficiente. Mas sabendo disso, a gente não podia deixar passar e a gente trouxe um pouco do relato de um dos grupos participantes. E por isso que eu tô aqui com Ju. Oi, gente, tudo bem? Eu queria perguntar para você, Ju, que principalmente o que é o projeto de vocês, como foi o projeto de vocês e como que foi a experiência sua particular e do grupo em participar dessa feira e de fazer esse projeto acontecer. Sinceramente, eu me sinto realizada por ser minha primeira feira de ciências da minha vida. E eu acredito que foi um projeto que expandiu as minhas visões sobre o mundo da agricultura. Desde o início, a gente vem querendo envolver essa questão, né, da agropecuária, dos plantios, que é muito comum em nossa região, né, no sertão produtivo. Então foi justamente isso que a gente focou desde quando a professora mostrou a proposta da Feira de Ciências. E assim, a partir de uma receita tradicional de um dos nossos integrantes, Antônio, a gente fez algumas modificações, mas também utilizou de inspiração. O avô dele utilizava nos plantios de milho, feijão, a urina de vaca e o tabaco, né, que também é conhecido como fumo de rolo. E a partir de então, a gente acrescentou a folha de nim e mais outros ingredientes para potencializar esse biodefensivo. Foi justamente esse o nosso protótipo, né, podemos dizer assim, que mostrou uma eficácia nas plantas. Inclusive, a gente criou mudas para aplicar.
Mas como nós não estamos em época de pragas, porque justamente o biodefensivo, ele queria focar nisso, matar pragas de corpo mole, como pulgões, que afetam milhares de plantios, não só na nossa região, mas também em várias plantações pelo Brasil. Então, uma maneira acessível, barata e com um bom custo-benefício, porque todos os ingredientes que utilizamos são encontrados em feiras convencionais e também em mercados. Um exemplo é que a solução dissolvida de inseticidas, que são muito comuns nesses plantios, chega em torno de R$ 20 no litro dissolvido, 1 litro. Já o nosso, 5 a 5,50. Então, a gente buscou mostrar uma alternativa mais barata para esses agropecuários, né, para essas pessoas que mexem com a agricultura. Então, eu me sinto realizada e também um grupo que mostrou um ajuda mútuo. Ah, eu preciso disso, então eu estou lá para você, eu vou atrás. Então, eu acredito que eu não tive escolha melhor de não ser com os meus companheiros de equipe, e eu acredito que foi uma equipe que, assim, ajudou em tudo. Desde escrever as coisas no diário de bordo, até pensar em utilizar a receita do avô de Antônio. Então eu me sinto realizada por ter feito a escolha certa no grupo, por ter um grupo que apoiava uns aos outros, as ideias não eram descartadas, então foi uma experiência única. E como isso também a gente ficou em 4º lugar na feira, então eu me sinto muito realizada, como eu já havia dito, por ser minha primeira feira e eu ter ficado no 4º lugar junto com o meu grupo. Um por todos e todos por um, né? Com certeza. Então, Ju, só que na questão da formação do projeto de vocês, quais foram as dificuldades? Como que você se sentiu diante... Não sei se foi uma experiência só minha, mas em um momento do meu grupo, eu me senti perdida, sem chão, porque eu não sabia o que fazer, e com o que fazer e como fazer. Vocês passaram por essa experiência e como que foi? Gel, eu acredito que, claro que dos desafios que a gente enfrentou, não teve esse de eu me sinto sem chão. Eu nunca me senti perdida nesse processo, no desenvolvimento do trabalho. Claro que teve alguns desafios, né? Justamente, igual eu havia dito, a gente não está em época de pragas. Então, a gente utilizou em plantas da escola o nosso biodefensivo. Inclusive, a gente criou mudas. A primeira foi invadida, né? A área de cultivo foi invadida por galinhas. E a segunda vez a gente plantou, só que não pôde utilizá-las. Então, elas acabaram morrendo. Mas a gente foi observar pela escola. A gente falou assim, a gente tem que aplicar esse biodefensivo de alguma forma. E aí, então, a gente viu algumas plantas da escola que apresentavam alguns fungos. E então, a gente aplicou nessas plantas mesmo. Inclusive, foi um pré-feriado. Então, a gente aplicou no dia 13, aí teve o emendo, né, do dia 14, que era da feriado aqui na cidade. Sexta-feira, final de semana. Aí a gente foi na segunda. Grande parte, 80% eu posso dizer, já estavam, assim, completamente melhoradas, aquelas pragas, aqueles bichinhos, porque eles já estavam mortos. Só um desafio também que a gente encontrou foi que o inseticida, né, o nosso inseticida, o nosso biodefensivo, ele não tirava, esses bichinhos. Então eles ficavam lá, mas não apresentavam nenhum riscos para a planta. Eles só ficavam lá e morreram. Tipo assim, eu acredito que só foram esses desafios de não estar em época, né, de pulgões, de pragas, de lesmas, de lagartas, né, que afetam os plantios. E também essa questão das galinhas, porque eu falei, gente, eu achei que a feira seria mais cedo, mais antecipada, né? Então eu falei, gente, não vai dar tempo, bora fazer logo isso, a gente vê alguma forma. Mas só esses desafios mesmo, porque a gente conseguiu fazer com uma antecedência para chegar na feira com, assim, a certeza de que o nosso projeto estava bem resolvido. Que bom, eu fico muito feliz que você tenha tido essa experiência tão única, tanto particular quanto em grupo. E obrigada por ter relatado para mim um pouco de como foi isso, por experiência própria também. Eu posso dizer que foi muito prazerosa a feira, foi muito divertida. A organização, a participação de todo mundo foi muito ativa. A gente pode ver que não foram só 1 ou 2 ou 3 projetos que foram bons, a maioria foram projetos maravilhosos, projetos que as pessoas realmente se dedicaram. Então, assim, foi uma feira muito prazerosa, tanto para nós alunos, quanto eu acredito também para os professores, e principalmente para as pessoas que puderam visitar cada um dos estandes.
Então, Ju, muito obrigada por ter dado seu relato, muito obrigada por participar e por expor um pouco do seu projeto aqui pra gente. Infelizmente, como eu disse, a gente não pôde participar e mostrar para vocês um pouco desses projetos nos estandes durante a feira, mas isso não foi um impedimento para que a gente pudesse trazer também um pouco desse relato. Muito obrigada, Ju, e obrigada a vocês que assistiram até aqui. Beijão! Tchau!